Olá, pesquisador, tudo bem com você? Aqui é Augusto Canacírio e hoje eu vou falar sobre um tema muito importante que basicamente é uma etapa de processos seletivos de mestrado e de doutorado que se chama arguição oral. Eu classifico a arguição oral como um tipo de avaliação oral que está presente nos mais variados processos seletivos de mestrado ou de doutorado. Em geral, no Brasil, existem 5 categorias de avaliação. O primeiro tipo seria a análise do projeto de pesquisa, que também pode ser chamado como anteprojeto de pesquisa, plano de pesquisa, pré-projeto de pesquisa, projeto de dissertação, projeto de tese, anteproposta de projeto de pesquisa ou das mais variadas formas. Mas basicamente isso é um projeto de pesquisa que você vai desenvolver futuramente no mestrado ou no doutorado. Outro tipo de avaliação, basicamente, é a prova de proficiência, que nada mais é que uma prova de língua estrangeira. Geralmente, para o mestrado é exigido proficiência em uma língua estrangeira e para o doutorado é exigido proficiência para 2 línguas estrangeiras. Mas isso varia de processo seletivo e de programa de pós-graduação. Além disso, como etapa de processos seletivos de mestrado e de doutorado, tradicionalmente no Brasil, a gente também tem um tipo de avaliação que eu nomeio como análise de currículo. Isso também pode ser chamado como prova de títulos ou como análise de currículo, onde basicamente a banca do processo seletivo avalia suas experiências acadêmicas e profissionais. Existem também as provas de conhecimentos, que basicamente vão cobrar conteúdos da área de conhecimento ligada ao programa de pós-graduação que você pretende ingressar. E por fim, existem as famosas avaliações orais, que pode ser uma entrevista, pode ser uma prova oral ou pode ser uma arguição oral. Pode ser que o processo seletivo que você vai enfrentar tenha todas essas etapas, assim como pode ser que o edital do processo seletivo só cobre algumas dessas etapas. Então, cada programa de pós-graduação tem liberdade para definir o seu processo seletivo e como que eles vão selecionar os pesquisadores de mestrado e de doutorado daquele programa de pós-graduação. Mas aqui eu basicamente apresentei as etapas mais comuns nos processos seletivos de mestrado e de doutorado de instituições brasileiras. O foco desse vídeo basicamente é a arguição oral. Então por que eu falei tudo isso? Só para você localizar que a arguição oral ela se enquadra como uma avaliação oral dentre as mais variadas formas de avaliações em editais de processo seletivo. Então aqui, a arguição oral não tem um formato único, ela pode ser completamente diferente dependendo de cada processo seletivo. O fato dela ser nomeada da mesma forma, ou seja, como arguição oral, não significa que ela é exatamente igual nos mais variados processos seletivos. Tem alguns processos seletivos que a arguição oral funciona como uma conversa, onde você geralmente se encontra com pelo menos 2 professores daquele programa de pós-graduação e aí vocês conversam. A arguição do processo seletivo da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo funciona mais ou menos assim, apesar de que o seu funcionamento varia muito dependendo da área de concentração que você se inscreveu. Mas, em geral, nesse processo seletivo em educação da Universidade de São Paulo, a banca vai analisar o seu domínio de conhecimento teórico, metodológico que você apresentou no seu projeto de pesquisa. Além disso, eles também vão considerar suas possibilidades para cursar o mestrado. Mas lembre-se, a dinâmica da arguição aí nessa instituição depende muito da área de concentração que você se inscreveu. Reforçando, isso no caso da Faculdade de Educação da USP. Existem também algumas arguições que se focam no projeto de pesquisa. Geralmente você tem um tempo para apresentar o seu projeto de pesquisa e você defender o seu projeto de pesquisa. Aí depois disso a banca faz a arguição, ou seja, a banca pode fazer pergunta, pode levantar questões e aí você vai ter mais um tempo para responder à banca. Aqui eu pego como exemplo o processo seletivo de mestrado em enfermagem da USP, referente ao campus de Ribeirão Preto. A arguição oral nesse processo seletivo é em grupo, e aí junta todo mundo lá numa sala, cada candidato vai ter 5 minutos para fazer uma apresentação do projeto de pesquisa. Aí depois disso, nesse processo seletivo, a comissão avaliadora faz uma arguição, discute sobre o seu projeto de pesquisa, sobre o seu currículo, e aí você tem mais um tempo para dar resposta. Outro exemplo desse tipo seria o processo seletivo de doutorado em ciência animal da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde cada candidato vai ter que apresentar o projeto de pesquisa entre 10
e 15 minutos. Na arguição do processo seletivo de mestrado ou de doutorado em neurociências da Universidade Federal do ABC, também é necessário fazer uma apresentação do projeto de pesquisa entre 10 e 15 minutos. Nesse processo seletivo, a banca ela te disponibiliza um data show, onde você pode levar os seus arquivos para projetar os seus slides e fazer a sua apresentação. A arguição do processo seletivo de mestrado em Ciências da Saúde da Universidade Federal do Mato Grosso é mais densa, né? Porque é necessário fazer uma apresentação do anteprojeto de pesquisa num tempo mínimo de 20 minutos e num tempo máximo de 50 minutos. Ou seja, você tem que ficar de 20 a 50 minutos apresentando o seu anteprojeto de pesquisa ou projeto de pesquisa. Outra forma de arguição é focada no seu currículo, né? Então, nessa situação, geralmente você tem um tempo para falar sobre as suas experiências acadêmicas, experiências profissionais. Depois, a banca tem um tempo para fazer a arguição. Ela pode levantar questões, pode fazer perguntas, e aí você vai ter um tempo para responder ela. Então, por exemplo, na arguição do processo seletivo de mestrado em antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais, você tem que falar, por exemplo, sobre o seu plano de trabalho, sobre a sua trajetória acadêmica e sobre as suas experiências profissionais. Outro exemplo é o processo seletivo de mestrado e de doutorado em odontologia da Universidade Federal de Santa Catarina, que também adota esse modelo, né, onde você fala sobre as suas experiências profissionais, sobre a sua formação, onde você discursa sobre essas experiências. Em geral, a maneira como a arguição oral é aplicada varia muito também, né? Às vezes você pode usar um computador com projetor, às vezes é disponibilizado uma lousa, mas pode acontecer de você não poder usar nenhum tipo de material. E também tem arguições que você senta do lado dos membros da banca do processo seletivo, em volta de uma mesa, né? E vocês conversam. E isso parece mais como uma reunião, né? Onde você vai lá e fala sobre, responde as perguntas da banca. Também existem casos em que a arguição pode ser realizada à distância pela internet, geralmente usando o aplicativo do Skype. Pegando como exemplo o processo seletivo de antropologia da Universidade Federal de Minas Gerais ou o processo seletivo de mestrado em arquitetura da Universidade Federal de Santa Catarina, tem a possibilidade de você fazer a arguição à distância, né? Pelo Skype ou por algum outro tipo de programa. Mas nesses processos seletivos tem alguns critérios específicos. Então, por exemplo, eles exigem que você comprove que você more distante da universidade, enfim. E aí a banca do processo seletivo vai dar o aval se você pode ou não pode fazer a arguição à distância. Bom, então, no geral, a arguição oral é desse jeito. Apesar de cada processo seletivo nomear como arguição oral, a forma disso varia absurdamente de processo seletivo para processo seletivo. E o que eu recomendo? Eu recomendo que você antecipe como que vai ser a sua arguição oral e você se planeja, você se prepara em cima disso. Bom, eu espero que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Te desejo bons estudos e muito sucesso. A gente se encontra no próximo episódio.